Você está ouvindo aí esses últimos dias, né? Pessoas do governo falando, ah, a taxa de juros está alta, Roberto Campos Neto não abaixa a taxa de juros do país, isso vai quebrar o país, e o Haddad está brigando, o Lula está querendo baixar os juros da marra, mas o que que é isso? O que que é isso, né? Essa taxa Selic, ela é boa, alta? Será que ela é boa? Será que ela é ruim? Como é que tudo isso funciona? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar, vou explicar para você tudo detalhadamente e você vai sair desse vídeo entendendo para que serve e se isso é bom ou se isso é ruim, a taxa Selic está alta ou se ela está baixa. Então, bora lá pro vídeo sem mais enrolação, bora para a tela. Vamos lá. Bom, como eu disse, né? Você já ouviu essa semana aí várias coisas, né? Sobre essa taxa de juros altas, Roberto Campos Neto, o Lula brigando, todo mundo brigando, né? Mas o que é esse raio dessa Selic? Certo? A gente precisa primeiro ir por aí. Mas você só vai entender o que eu vou dizer assim, para você nesse vídeo, obviamente, se você for inscrito no canal, né? Porque se você não se inscrever no canal, não der o curtir aqui no vídeo, você vai assistir o vídeo inteiro e não vai aprender. Só aprende quem é inscrito e quem curte esse vídeo. Então vai lá, tô esperando, vai. Clica aqui embaixo aqui. Deu certo? Pô, tô confiando em você, vai estar me sacaneando, né? Não clicou, né? Então vai, Dina, vou te dar outra chance, vai. Isso aí. Vamos lá, né? Bom, taxa Selic é a taxa mãe da nossa economia, tá? Ela é que dá referência para onde as coisas vão, certo? Se as coisas vão ficar caras ou se as coisas vão ficar baratas, certo? É a taxa mãe da nossa economia. Guarda isso. É a taxa base de juros do nosso país. Todo país tem uma taxa de juros. Cada lugar eles chamam de um nome. Aqui no Brasil é a taxa Selic, certo? Bom, a taxa Selic é um dos principais, se não for o principal indicador, índice econômico do nosso país. Ela diz muito sobre como está indo a economia do nosso país, certo? E não é diferente das outras economias do mundo, só muda o nome que eles vão dar, certo? É o principal mecanismo do governo para controle da inflação no nosso país, tá? Não é só no nosso país, mas assim no mundo inteiro. Melhorar o manuseio da taxa de juros em qualquer país do mundo, economicamente, é o meio mais rápido, mais efetivo e mais assim, podemos dizer com efeito rápido, tá? Do controle da inflação em qualquer lugar, em qualquer país do mundo. Então, a taxa Selic, ela é tudo isso, ela é muito importante aqui no nosso país, certo? Bom, para você entender um pouco mais como é que funciona o mercado financeiro mundial, não é só no Brasil. Lembra que eu falei para você que todo país tem uma taxa de juros? Exatamente, não é diferente, tá? Em todos os lugares do mundo acontece a mesma mecânica que acontece aqui, certo? Bom, o que que significa quando uma taxa de juros está alta? Significa que, falando em termos de investimentos, tá? Mais dinheiro vai para a renda fixa, mais dinheiro vai para o tesouro, certo? Mais dívida o governo vai contrair. Isso significa também que as ações do mercado financeiro vão cair. Isso é o que significa quando a taxa de juros está alta. Outra coisa, quando a taxa de juros está alta, significa que todo crédito no país, todo financiamento no país vai ficar mais caro, certo? Isso que significa. Quando a taxa de juros do nosso país está baixa, significa que mais dinheiro vai para a bolsa de valores. Significa que as ações vão subir, certo? Por quê? Porque significa que o dinheiro, que o financiamento, que o crédito está mais barato e as pessoas vão comprar mais. Então, mais ou menos
É isso que acontece quando a taxa Selic está alta e quando a taxa Selic está baixa, tá? Agora, por que que isso tudo é feito? Calma, você vai entender até o final desse vídeo, eu garanto para você. Eu preciso lembrar você de uma coisa, tá? Presta bem atenção nisso. O governo não tem dinheiro. Presta atenção, governo nenhum em lugar nenhum do mundo tem dinheiro, tá? Como assim, Rodrigo, não tem dinheiro? O dinheiro do governo vem basicamente de duas fontes: de impostos e emissão de títulos de dívida. O que é título de dívida? Tesouro direto, para você entender. Investimentos em renda fixa atrelados à taxa principal de juros daquele país. No nosso caso, é o Tesouro Selic, certo? Então, o governo, quando ele precisa de dinheiro, o que que ele faz? Ele tem os impostos, a gente paga os impostos, ele pega esse dinheiro e faz o que ele tem que fazer, certo? Ou não faz o que ele tem que fazer e põe no bolso. É assim que acontece, certo? Outro jeito dele fazer. Ah, preciso de tanto. Então, quanto está a taxa de juros? Está 13, tá 15%. Vamos colocar aí uma taxa fictícia para ficar mais fácil. 15% aí da taxa de juros. Ok, preciso de 1 bilhão. O governo vai e emite 1 bilhão em títulos com essa taxa de juros. O que acontece? Os bancos vão lá, compram esses títulos de dívidas, certo? Você vai lá e compra esse título de dívida e esse título ele vai vencer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos e ele vai pagar 15% ao ano de juros se você deixar esse dinheiro até a data. Então o governo vai pegar o seu dinheiro, vai usar o seu dinheiro e vai te pagar com esses juros dessa taxa no dia do vencimento desse título. É isso que o governo faz para quando ele precisa de dinheiro, certo? Basicamente é isso. Existe uma outra forma, só que é o seguinte, não necessariamente é uma forma do governo fazer dinheiro, que é a impressão de dinheiro, tá? Por isso que ela está entre né, aspas aqui, porque assim, o governo tem a prerrogativa de emitir mais papel moeda? Tem, só que isso vai acabar com a economia. Por que que isso acaba com a economia? Você imagina você morando, certo? Numa casa, vamos colocar uma casa, ou num vilarejo, certo? Que todo mundo ganha um salário X. Então circula aquele dinheiro lá naquela região, certo? E aí, por alguma coisa que acontece, as pessoas passam a ganhar o dobro do que elas ganham. O que acontece com as coisas que estão sendo vendidas aqui naquela região? A demanda pelas coisas que estão sendo vendidas vão aumentar. O que vai ter que ser feito? Se a demanda aumentou e a produção daquilo não acompanha, se você não consegue suprir aquilo, se você tinha uma demanda de 10, a sua demanda agora está 20, você não tem 20 para atender, você vai e aumenta o preço. Então é isso que acontece quando tem mais dinheiro circulando na economia e não tem uma produção que acompanha. O que acontece é que os preços das coisas começam a se elevar. Isso se chama inflação. Só que esse é uma das coisas que faz com que a inflação venha à tona, tá? Bom, então qual que é o cenário atual para você entender, tá, de fato, se a Selic é boa, alta, ou se a Selic é boa, baixa, certo? Bom, o cenário atual é o seguinte, a economia global no mundo inteiro está péssima. Não está legal. Por quê? Por conta ainda do Covid. Os efeitos do Covid ainda estão na economia mundial, tá? A gente está passando por uma crise de crédito, certo? A gente tem bancos quebrando. Aqui no Brasil a gente passou agora recentemente Americanas, o efeito Americanas, quando a Americanas declarou que tinha um rombo aí de 43 bilhões que ninguém sabia. Então, você imagina você que deve aí R$50, R$100
e você sabe que você está devendo, e tem alguém que deve 43 bilhões e ninguém estava sabendo, né? Enfim, mas tudo bem, né? Então, só que essa dívida é o seguinte, a maior parte dessa dívida vem dos bancos, tá? Não é que vem dos bancos, é devido para bancos. Quando os bancos olharam para o tamanho dessa dívida e falaram, nós não vamos receber, tá? Nós não vamos receber tão cedo. O que os bancos começaram a fazer? Vou segurar o crédito dessa rapaziada aí e vou segurar o crédito de todo mundo, porque eu não posso correr o risco que eu estou correndo, né? Porque eu deixei passar esse rombo todo, não sei se eu vou receber, não sei quando eu vou receber, então eu vou segurar o crédito, tá? Então a gente está passando por essa crise de crédito, mas não é só aqui, é no mundo inteiro que isso está acontecendo, tá? Americanas aqui no Brasil foi só uma bolhazinha que estourou e que deu start a várias outras. A gente está vendo que tem várias empresas, especialmente do setor de varejo, que estão quebrando, tá? Estão quebrando. A gente viu o Tok, tem várias lojas americanas, a Mar, Magazine Luiza tá ruim das pernas, loja Marisa tá ruim das pernas. Então, não é uma coisa muito agradável. A gente está num momento complicado para o varejo e para o crédito, certo? E para os bancos. A gente está vendo vários bancos aí quebrando, né? A gente teve agora recentemente o Credit Suisse, que foi dado de graça praticamente para a UBS. Um banco avaliado em muitos bilhões, foi vendido por 3 bilhões. Olha só que coisa. Né? Foi dado de presente, né? Então, a gente está passando por esse momento conturbado, tá? A inflação mundial está fora de controle. Estados Unidos, Europa, tá tudo fora de controle. A inflação está descontrolada, tá? Por quê? Por que isso aconteceu? Aconteceu pelo seguinte, eles demoraram muito para começar a aumentar a taxa de juros. Lembra, a taxa de juros é o principal mecanismo rápido, de efeito rápido, que segura a inflação, que você consegue controlar a inflação. Se eles tivessem feito isso antes, o cenário atual hoje seria diferente. Exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, tá? O Paulo Guedes foi um grande e é um grande profissional, juntamente, obviamente, com o Banco Central, aumentaram o mais rápido que eles conseguiram a taxa Selic, a nossa taxa de juros, e isso está ajudando a manter a inflação dentro do controle, tá? Apesar da inflação que o governo fala que nós temos não ser a realidade, tá? A nossa inflação ainda está controlada perto de outros países. Porém, a gente tem um cenário aqui no nosso país que é o seguinte: o governo não tem todo o dinheiro que ele precisa para fazer tudo que ele prometeu. Então, o governo precisa taxar, o governo precisa de medidas aí mais populares, certo? Para manter a popularidade do governo em dia. Então, o que o governo quer fazer? Ele está lançando essa da taxa de juros está alta, e isso que está segurando a economia do nosso país, só que é isso que está mantendo a inflação dentro do controle, tá? A gente está vendo aí as montadoras parando de produzir porque tem muito carro no pátio, tá? O que acontece se o governo... A gente tem essa crise, por exemplo, tá, dos carros. Se o governo vai e baixa a taxa Selic numa canetada, vai de 13,75, agora vai para 2%. Pau! Um exemplo, né, hipotético. Se ele faz isso e isso acontece, o que vai acontecer? A demanda vai aumentar de uma hora para outra, porque isso vai acontecer, e o preço que já estão absurdamente altos vão aumentar ainda mais, porque aí a produção não vai dar conta. E isso vai ser uma cascata, não só em um setor, isso vai ser em todos os setores. E aí a inflação, que hoje está controlada dentro do nosso país, vai sair de controle, tá? Então ainda não é o momento
de abaixar, ou não é o momento de baixar a taxa Selic numa canetada. Vamos fazer as coisas certas. Aí sim a gente baixa a taxa Selic. Mas, novamente, quando eu falo de economia, quando a gente fala de economia, nunca é uma coisa tão simples. Ah, é só baixar a taxa Selic que as coisas vão dar certo. Não é só isso. É uma série de coisas que precisam ser feitas para que, de fato, a nossa economia melhore, certo? Sem prejudicar outras coisas. Então, é preciso aumentar a nossa produção. Para você aumentar a produção, você precisa dar alguns estímulos fiscais, tá? Uma reforma tributária seria muito bem-vindo. Só que isso não sai da noite para o dia. É muito complexo. As coisas não acontecem assim tão rápido. Então, além de todas essas coisas, tá? Nós temos ainda o dólar. Nós temos o dólar e nós temos o preço do barril de petróleo, que deu uma melhorada porque os Estados Unidos está mandando a reserva deles a rodo no mercado para baixar o preço do petróleo, porque o petróleo é o principal elemento que faz com que a inflação, especialmente nos alimentos, aconteça literalmente da noite para o dia. Se o petróleo dobra o valor de hoje para amanhã as coisas vão ficar muito mais caras, tá? Porque vai incidir diretamente no frete das coisas. Então, os Estados Unidos, uma das formas dele manter o controle da inflação, sim, eles estão com a taxa de juros mais alta dos últimos 20 anos, tá? E eles têm muita reserva de petróleo e eles estão vendendo essa reserva a rodo para fazer com que o preço do petróleo abaixe, e esses dois fatores juntos ajudem a manter a inflação controlada, certo? Então, olha como é complexo essa questão da economia, né, mundial, global, e tudo isso acaba afetando você no seu dia a dia, acaba afetando eu no nosso pãozinho ali de cada dia, na nossa mistura, né, de cada dia. Isso tudo afeta a gente de todas as formas e tudo que a gente consome, tá? Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de comentar para você. Mas eu só vou responder e você só vai entender se você for inscrito no canal. Pelo amor de Deus, se inscreve no canal. E se você quiser bater um papo comigo, entra aqui no Instagram, manda uma mensagem para mim que eu vou bater um papo com você. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!